Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o texto da leitura bíblica devocional do culto esta manhã. Louva a Deus pela vida do Ministério de Casais, a igreja, hoje aqui presente, sempre celebrando ao Senhor. Louva a vida pela vida do pastor Mardoni Mensadora, toda essa equipe maravilhosa, dos nossos coordenadores setoriais. Vocês são bênção por toda essa fortaleza, nos auxiliando, compartilhando conosco as responsabilidades do ministério pastoral. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Os nossos visitantes também sejam igualmente acolhidos e abraçados. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto da palavra do Senhor de Filipenses 1:6 nos diz da seguinte maneira: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria até mesmo de suprimir uma introdução que às vezes é importante fazermos, mas o livro de Filipenses é um livro tão querido. É um livro que é chamado a Epístola da Alegria. E eu creio que muitos irmãos estão sempre recorrendo, a esta epístola. E daí, preciso dizer somente pouquíssimas palavras a respeito de Filipenses, porque é uma epístola que apresenta princípios tão vigorosos, tão maravilhosos, para vivermos uma vida vitoriosa. Ela contém ensinamentos muito, muito práticos. Na verdade, muito práticos, porque fala de encorajamento para os nossos corações, e a epístola possui uma mensagem muito otimista, e é um verdadeiro paradoxo, porque uma mensagem otimista, enquanto o escritor da mensagem, o porta-voz da mensagem, está vivendo os últimos dias da sua vida, está em uma prisão insalubre, uma prisão fria, em um momento também muito frio, muito sombrio da história, da caminhada inicial da igreja. Lá está o apóstolo Paulo, naquela prisão, e dali ele escreve essa carta. É um momento assim tremendo, as condições são extremamente negativas, mas lá estava um coração de um homem aquecido, de uma pessoa fortalecida, de uma pessoa vivendo um dos momentos mais alegres da sua existência, em meio a um verdadeiro caos, um momento sombrio em que ele fisicamente estava passando. Mas ali estava Paulo, e ele escreve essa carta aos leitores da igreja em Filipos. Essa carta, ela nos alcança hoje, e ainda podemos ser ricamente abençoados por ela. Paulo sabia da importância da alegria do Senhor, que essa alegria é a nossa força, e essa epístola ainda nos encoraja de uma forma tão maravilhosa, porque o apóstolo sabia que quando esta alegria não está presente, a nossa força é drenada, a nossa coragem, a graça de Deus que está em nós, essa alegria, porque na verdade a alegria fala do reino de Deus em nós, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essas três colunas, justiça, paz e alegria, elas sustentam, glória a Deus, são os pilares do reino de Deus em nós, como ele escreve em Romanos. De manhã o HD roda mais rápido, Romanos 14:17, glória a Deus. Então as palavras do apóstolo, elas são tão verdadeiras para aquele tempo, como continuam sendo para hoje, tantos anos atrás, e elas nos inspiram profundamente. Então Paulo tinha uma convicção inabalável, meus irmãos, e ele diz que eu estou plenamente certo, noutra tradução, estou plenamente convicto a respeito daquele que começou boa obra em vós, ele a completará, glória a Deus. Eu estava falando dos crentes em Filipos, lá na antiga Grécia. Retornemos ao versículo agora 6 de Filipenses 1,
E como poderíamos falar ainda mais dessa carta? Para mim é muito preciosa a carta de Filipenses. Sempre que eu volto e retorno, é reviver na época que a gente fazia um curso e tinha um tal de um TCC, né? Que dava um trabalho. Na verdade, é mais antigo ainda, Danilson, na época da monografia. Meu Jesus Cristo. Hoje está tudo online, né? Mas eu escolhi fazer nas cartas da prisão, então ficou esse amor por essas cartas preciosas. Glória a Deus. E Paulo diz assim, Filipenses 1,6: estou plenamente certo. Glória a Deus. Quem está no momento de tribulação, meu irmão, parece que as certezas todas vão embora, mas aquele homem estava pleno de certeza. Ele fala de uma plenitude, do pleroma, né? Que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Tem um provérbio popular que diz assim: todos os começos são flores. Já outro provérbio diz assim, que também é popular: começar é fácil, difícil é terminar. A gente já ouviu muito isso. E na verdade, meus irmãos e irmãs, existe um desafio constante na nossa caminhada, na nossa jornada, seja ela ministerial, profissional, familiar, qualquer que seja a nossa jornada, essa questão do começo, a dificuldade de terminarmos o que começamos. Às vezes a gente tem dificuldade de manter isso de forma contínua, constante, de repente começar um curso e terminar. Algumas pessoas começam os mais diferentes cursos e às vezes descobre que não era nada disso que queria e passa a vida toda começando e sem terminar. E às vezes você começa uma leitura regular, quem sabe de um livro, ou até mesmo da própria Bíblia, e às vezes temos dificuldade até mesmo de ter uma constância e uma vida de oração disciplinada. Começa e tem uns irmãos que fazem uns votos mirabolantes, e até que nem pode nem cumprir, uns votos de Jefité, e acaba, só faz começar e nunca termina. E tem irmãos que até fazem um regime e não consegue, e tem uns que até exageram, faz uma bariátrica e não adianta nada, já engordou tudo de novo. Porque começar, tem muita gente começando, né? E você relaxa, lê 20 páginas de um livro e depois já deixou para lá, e de repente, pastor, estou lendo uns 10 livros, está lendo nenhum, você está lendo. Mas só para ilustrar ainda mais, eu tive a curiosidade, se você vai só entrar lá no Google, que alguém chama de santo, eu não chamo esse negócio de santo, mas está lá escrito o seguinte, que o Tribunal de Contas da União, ele tem um dado curioso, que é muito recente. Em 2018, imagine agora como é que está, em 2018, haviam em todo o Brasil 14.403 obras só no âmbito federal que foram começadas e estavam paradas. Isso representa um investimento de mais de 70 bilhões de reais, obras que foram começadas e nunca foram terminadas. E certa vez, ou certa feita, eu ouvi um irmão murmurador, que às vezes o pregador disse, aqui não tem, aqui é provável que tenha, não sei, hoje eu não creio que não tem ninguém. Certa feita eu ouvi um irmão murmurador dizer assim, pastor, eu tenho para mim que um dos problemas cruciais da igreja, imagine o que foi que ele achou de problema crucial, porque o murmurador é o seguinte, quando não tem problema ele inventa um, mas ele diz assim, eu tenho para mim que um dos problemas cruciais da igreja é começar e não terminar. É claro que ele estava me dando uma alfinetada, porque o templo ainda não... Eu já entendi o mistério. Os irmãos estão entendendo o negócio, né? Ainda bem que ele não está nem aqui esta manhã, por isso que eu estou dizendo isso. E nós já começamos e se Deus quiser vai estar tudo já adiantado. Meu Deus do céu, glória a Deus. Eu disse, realmente é muito grave. Pois é, pastor, é bom refletir sobre isso. Sim, senhor. E até certo ponto ele tinha razão, meus irmãos, porque tem gente que começa 3, 4 coisas e acaba não terminando nenhuma. Mas o próprio Cristo, o Cristo de Nazaré, como diz o pastor Carlos Queiroz, ele disse, qual é o homem? E aí vai lá para Lucas, né, 14, ali, 28 em diante. Qual é o homem que vai fazer uma torre, que vai fazer uma construção? Primeiro não se assenta e faz os cálculos para ver se tem dinheiro para acabar o empreendimento.
Ele disse, para que depois de começar, alguém chega e diga assim, que pena, ele começou, mas não pôde acabar. E é uma pena que muitos tenham começado e não tenham acabado. O apóstolo Paulo estava dizendo, meus irmãos, eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra, ele vai acabar. Outra tradução diz, ele é poderoso para terminar esta obra. Mas é próprio de cada um de nós começar e não acabar. Tem pessoas que começam faxina numa casa, dura meses. Mas eu não vou por aí, as irmãs já entenderam. Hoje, muitos casais aqui, né? Tem gente que começa, meu Deus do céu. Mas, irmãos, vamos ao texto, porque o meu horário parece que ficou resumido. E Filipenses 1:6, nós vamos encontrar, irmãos, esse texto tem me tocado bastante. Quantas vezes preguei nessa epístola? Em 2022, nós fizemos aqui, falando sobre unidade, nós fizemos uma série de mensagens, pregamos todo esse livro de Filipenses, falando sobre unidade. Mas confesso que não tinha parado, como estamos parando hoje, para compartilhar aquilo que o Senhor, por sua misericórdia, por sua graça, mediante o seu Espírito, me fez perceber. E o que o Senhor me fez perceber é que Paulo apresenta nesse pequeno versículo, eu poderia ter lido do 3, poderia ter lido todo o capítulo 1 de Filipenses, mas do versículo de número 6, Paulo nos apresenta 3 certezas que demonstram a fidelidade de Deus para com o seu povo, para com a história da redenção, para com a história da igreja. 3 certezas. E o Senhor trouxe ao meu coração o tema que você está vendo aí, a boa obra que Deus começou em nós. E a gente pode compartilhar, quem está ao nosso lado dizendo assim, Deus começou uma boa obra em nós. Deus começou uma boa obra em nós. Ele ainda não acabou de nos formar, mas Ele começou. Glória a Deus. Diga mais uma vez, pode ver que todo mundo deu um sorriso. E quem não deu, ore pela essa pessoa, porque ele não está bem. Diga, Deus começou uma boa obra em você. Glória a Deus. Então a primeira certeza é a certeza plena de quem começou a obra. Quem começou a obra foi Deus. Oh, glória a Deus. Filipenses diz assim, estou plenamente certo de que aquele, ele sabia de quem estava falando, e nós sabemos muito bem de quem Paulo estava falando. Ele estava falando do Senhor. Eu estou plenamente certo daquele. Isso nos remete para o princípio, para a Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. E como eu não posso ir de Gênesis até Apocalipse agora, eu vou logo no versículo 27, que ele também diz assim, criou, 1:27 de Gênesis, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E como nós sabemos, a obra que Deus criou perfeita, extraordinária, boa, é tão boa, é tão gloriosa, que em Gênesis 1:31, se você observar o texto, diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Aleluia. Isso nos remete lá para Isaías capítulo 5, quando ele disse, eu não criei vocês para que vocês produzissem o que estão produzindo. Eu criei uma vide extraordinária. Eu criei vocês para que fosse uma videira frutífera, uvas doces, mas eu estou vendo que tem uvas amargas. Vocês não foram criados para ser ou produzir o que estão produzindo, nem ser o que vocês estão sendo. Os irmãos estão entendendo? E aí Deus, é uma parábola linda, é uma pregação maravilhosa. Mas, caminhando um pouco mais rápido, a gente observa que a obra de Deus, criada magnificamente, extraordinária, toda a criação do Senhor, Ele mesmo disse, que coisa maravilhosa, Ele mesmo viu que era boa,
foi muito bom tudo que criou, mas a gente já encontra lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, o sábio Salomão vai mostrar como essa obra foi desfigurada pela queda, pelo pecado. E todos nós conhecemos muito bem esse enredo da salvação, essa história. E Salomão define assim essa degradação, e ele escreve da seguinte maneira, na corrigida, eu tenho de cor no meu coração, mas eu quero ler na atualizada, o texto que diz assim: eis que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Na corrigida diz: Deus criou o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções. E gente que gosta de inventar as coisas é complicado, geralmente tem dificuldades. Porém, meus irmãos, nós temos uma certeza que foi Deus que começou a obra da criação. Por isso eu apresento já a segunda certeza. Eu queria só deixar muito claro quem foi que começou. Eu queria que você levantasse a sua mão e diga assim: Senhor, eu te agradeço, porque foi o Senhor que começou boa obra em mim. Glória a Deus. Alguém pode questionar, dizer o que quiser dizer, pensar o que quiser pensar, mas a boa obra que foi começada em você, foi Deus que começou. Foi Deus que começou. A segunda certeza, e é também uma certeza plena, a certeza plena de que a obra que Deus começou é boa. A igreja pode dizer comigo: a obra que Deus começou é boa. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu, na verdade, jamais, eu até tentei escrever algumas coisas, mas isso seria muito para mim, glória a Deus, expressar aqui em palavras, assim como o apóstolo Paulo expressa, como a Bíblia expressa e apresenta a excelência da obra do Senhor, da boa obra do Senhor, a obra da criação, da pessoa de Cristo, glória a Deus. E isso nos remete para Colossenses. Então quero convidar você para o texto de Colossenses 13 a 23, porque nesse texto nós podemos ver claramente aqui Deus restaurando esta obra que havia sido desfigurada pela queda, atingida pelo pecado de homens e mulheres, do pecado dos nossos primeiros pais, junto à árvore do conhecimento do mal, e toda a semente do homem, a semente de Adão, foi corrompida. E nós sabemos de todo esse trajeto, essa jornada de pecado. E eu poderia falar um pouco e me estender bastante nesse tocante, mas vejam, meus irmãos, Colossenses 1, 13 a 23, porque aqui nós vamos ver Deus restaurando a boa obra que Ele havia começado desde o princípio. Ele disse: eu comecei, eu vou terminar. Se não está incompleta, se houve uma ruptura, se houve uma depreciação, não, eu comecei, então eu vou completar, eu vou restaurar. Meu irmão, não sei se houve alguma ruptura em algum momento da tua jornada, por causa de alguma queda, por causa de algum pecado, alguma tendência, quem sabe até o teu passado que te agoniza, que te perturba. Deixa eu te dizer, Deus começou uma obra tão gloriosa em você, e a obra é boa, e Ele vai completar. Quem crê nisso pode levantar a sua mão e agradecer a Deus. Ele vai completar, e Ele só não fará isso se você não permitir. Você vai entender o que eu estou te falando já já. Então vamos ler, me permita ler, eu faço isso rapidamente. É muito difícil ler sem comentar um texto como esse, mas veja Colossenses, porque nos alegra o coração. Oh, glória a Deus. Colossenses 1, 13 a 23. Aquele que começou, aquele do começo, é dele que Paulo está falando. Ele começou, Ele nos libertou. Os irmãos estão acompanhando comigo, né? No império das trevas, e nos transportou do reino para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. É quase impossível não dar glória a Deus só com essa leitura. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados,
Escute que Deus está falando de restauração, porque Ele disse que ia fazer. Este é a imagem de quem? Do Deus invisível, o primogênito de toda criação, que aponta para Romanos 8:29. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Glória a Deus. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele foi o primeiro que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de toda a obra da nova criação que Deus realizou no coração de homens e mulheres. Quem está entendendo isso, dá para dar mais um glória a Deus. Agora veja mais o que é que Ele está fazendo, porque a obra que Ele começou é boa. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, glória a Deus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu sempre costumo ilustrar isso dizendo o seguinte: o homem tinha caído, se desafeiçoado do Senhor, a imagem de Deus estava manchada, ele estava irremediavelmente perdido, estava em trevas, a ira de Deus estava sobre ele. Então aqui de um lado estava um pecador perdido. O apóstolo Paulo fala deste pecador como estando morto em ofensas e pecados. De um lado estava essa pessoa, de outro estava um Deus irado. Então Jesus, a expressão do amor do Pai, vem, se coloca no meio entre um Deus que estava irado e o pecador irremediavelmente perdido. E Jesus coloca a mão no ombro daquele pecador e a mão no ombro do Todo-Poderoso, e faz a paz e reconcilia ambos pelo sangue do último Cordeiro de Deus que foi vestido na cruz do Calvário. É isso que a cruz ilustra, meus irmãos. E aí diz o texto assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, dá para toda a igreja ler comigo os 2 últimos versículos? 1, 2, 3. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para estar-vos perante Ele, santos e culpáveis, irrepreensíveis, se é que, olha o se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A igreja diga amém por isso. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e pensando como Deus, o nosso Deus, graças a Deus por isso, é diferente de homens e mulheres. Deus sempre termina o que Ele começou. Então temos aqui, meus irmãos, uma promessa muito preciosa. Ele nos chamou para si, e Ele nos chamou, meus irmãos, e começou uma boa obra em nós, e Ele diz assim: e eu vou completar essa obra. Então Paulo estava plenamente convicto de que o Senhor havia começado a obra. Então eu estava plenamente convicto que essa obra também era boa. Quem começou foi Ele, e a obra que Ele começou,
é boa. Ele disse, essa obra que ele começou e que é boa, ele disse, eu vou completar. E aqui nós estamos na terceira e última certeza. Diga assim comigo, a certeza plena que a obra que Deus começou, quem crê nisso, diga bem mais alto, levantando assim a sua mão. A certeza plena de que a obra que Deus começou será completada. Voltamos ao texto de Filipenses 1:6. Estou plenamente certo. Às vezes a gente começa algo, mas você não tem inteira certeza. Você precisa correr um risco. Você não tem ideia se vai dar certo ou se não vai dar. Na verdade, Sêneca, contemporâneo filósofo de Paulo, ou Paulo citou nas escrituras, ele disse, a viver é correr riscos. Mas sabe, meus irmãos, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, eu sempre digo a boa obra porque é na corrigida, mas na atualizada diz, aquele que começou boa obra, isso fala de um processo no original, em vós há de completá-la. Esta promessa aqui é infalível. Por quê? Porque quem começou a boa obra é poderoso para completar. Observe que Deus não acabou a obra da noite para o dia, nem mesmo a obra do cosmos, nem da criação. É um processo. Ele que é Deus levou 6 dias e descansou no 7º. Então a obra que Deus começa em nós, observe esse processo de desenvolvimento. O apóstolo Paulo, ele escrevendo também em uma das suas cartas da prisão, ele diz assim, desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor. Então é um processo que a gente tem que cooperar com Deus na sua execução. Algumas vezes em aconselhamento eu disse, meu amado irmão, você precisa cooperar com Deus para que haja uma mudança nesta área da sua vida. Mas como cooperar? Ele já é Deus, ele é que tem que fazer. Deus se vire. Não é assim que funciona as coisas. A imaturidade, a ignorância espiritual leva as pessoas, irmãos, a começar e a não acabar exatamente por isso. Então, naturalmente, tem uma parte que nós temos que executar, como tinha uma parte lá no jardim. A tua parte, olha, é só não provar lá daquele fruto. Tinha algo que o homem tinha que fazer. E aí depois você vê toda a história do povo de Deus. Então vamos cooperando com Ele, para que assim fazendo, a gente vive uma vida que é marcada em seu processo pela santificação. Pela santificação, que é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí eu retorno para o texto de Colossenses 1:23, que acabamos de ler todos juntos, quando ele diz, se quer que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar. De repente a obra não é concluída, ou continua em fase de construção, porque a pessoa se afasta, de repente falta material, você não está cooperando nessa construção. Filipenses 1:5, que é o texto anterior que nós lemos, diz assim, pela vossa cooperação no Evangelho. É claro que ele está se referindo da cooperação, como a igreja estava se portando, como a igreja estava trabalhando, mas eles também estavam cooperando no Evangelho, porque estavam testemunhando, porque estavam vivendo o Evangelho, porque estavam conhecendo o Evangelho, estavam proclamando o Evangelho. Meus irmãos, eu na verdade sei, e vocês também sabem, eu acredito, que é muito frustrante, às vezes nós nos sentimos em meio a uma situação ou a um empreendimento, que a gente diz, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou levar adiante esse negócio aqui? Eu não posso voltar atrás, o que é que eu decido? O que é que eu resolvo? Isso nos remete para o povo de Israel no Egito. Eles saíram do Egito, braço forte, diz o texto, mão estendida, passam o Mar Vermelho, começa a jornada, milhões de pessoas começam uma caminhada para a terra prometida. Dos que começaram, quem terminou? Uma geração inteira pereceu, ficou pelo deserto. 2 pecados foram marcantes para que isso acontecesse. Quais, pastor? Murmuração e rebeldia. Esses foram os principais momentos cruciais.
a mão poderosa de Deus, o braço de Deus estendido, milagres portentosos. E a gente sabe muito bem, naquela jornada, pastor, até Moisés, o grande... Não, mas Moisés, ele começou e terminou, porque Deus disse: Moisés, você vai terminar aqui em cima do monte. Dê só uma olhadinha na terra, não é nada com aquela pancada que você deu na rocha, não. Eu te amo, mas é porque você vai ficando por aqui. É Josué, final de contas, já 120, tá bom, tu não vai ter gás. Eu sei lá o que foi que Deus conversou. Se fosse o evangelista, ia inventar um bocado de coisa aqui, mas eu vou ficar só até onde a Bíblia vai, sabe, meus irmãos? É verdade. Desculpa os evangelistas, meus irmãos. Nada contra eles são uma bênção. Não. Mas a gente ama Jesus, meus irmãos. Quem ama Jesus aqui quer ir até o fim, meus irmãos? Mas às vezes, eu não sei se acontece com vocês, pelo menos comigo acontece, eu acho também que com o Janildo, às vezes as coisas ficam difíceis. Às vezes a gente programa tudo, ajeita tudo, planeja tudo e organiza tudo, mas de repente as circunstâncias, uma eventualidade, meu Deus, e agora? Como é que eu vou escapar? Olha para um lado, não dá certo, para o outro não tem saída, para trás não dá, na frente está o mar, e aí nós temos o escape, Ele. Senhor, Tu que começou essa obra, me ajude, meu Pai, só tem o Senhor para me socorrer agora. É ou não é verdade que a gente faz assim, meus irmãos? Tem hora que não tem mais, a gente olha assim, meu Deus, irmãos, graças a Deus que tem o Senhor. Ele viveu em um corpo carnal. Filipenses capítulo 2 fala que ele se esvaziou. Não é verdade, meus irmãos? Tomou a forma de servo, foi tentado como nós. Ele sabe, ele nos conhece. Aliás, Tozer, pastor, o senhor cita tanto Tozer, porque foi o autor que eu me encontrei na segunda metade dos anos 80, e o que tinha de livro dele na época eu comprei. Aí fiquei estudando a vida toda. Hoje são tantos que eu não sei mais nem identificar. E os meus caras tão velhinhos. Mas Tozer dizia assim: Deus conhece o pior de nós, mas apesar disso, Ele é quem mais nos ama. Oh, glória a Deus! Ele nos conhece. Ele disse: mas eu comecei uma obra boa nesse abençoado, e eu vou concluir, glória a Deus. Você pode até experimentar a tentação, pode até cair, pensar em desistir, mas Deus disse: eu vou completar a obra que eu comecei. Você não precisa desistir, você só precisa se levantar, você só precisa dizer: Senhor Pai, eu quero recomeçar, glória a Deus. Mantenha os olhos no prêmio da soberana vocação. Lembre-se de Paulo em Filipenses, não é assim, meus irmãos? É tão maravilhoso. Coopere com Deus. Permita que Ele faça essa obra, essa boa obra em você. Eu, irmãos, particularmente, sempre que eu me refiro a eu, é sempre com muita humildade, mas eu particularmente, eu oro todos os dias ao Senhor para que tenha misericórdia de mim, para que eu continue cooperando com Ele. Eu sempre estou orando: Senhor, não permita que eu fique aquém do propósito que Tu tem na minha vida. Não permita eu atrapalhar a Tua obra que Tu queres fazer em mim, com a minha indolência, às vezes com a minha negligência, a minha omissão, meus pecados, minhas fraquezas. Senhor, tem misericórdia de mim, mas também não permita que eu ultrapasse os limites que o Senhor me demarcou, porque o Senhor começou uma boa obra e você inventa uma, pensa que é melhor do que é de Deus, e de repente já passou. Aí Ele traz você para o prumo de novo. Glória a Deus. Então, muita gente pensa e confia nos seus próprios esforços e habilidades, potencialidades, para começar algo, sabe? E isso é até compreensível, mas às vezes você não termina. Mas quando fala da boa obra, a boa obra que Deus começou, é algo extraordinário. Você me permite ler mais um texto? E, pastor, mas não vai ser cansativo? Então você precisa mesmo de começar novamente. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 14, é a experiência de Paulo. É melhor, fala muito mais do que a minha. Eu vou tentar nem comentar nada, porque é o que Paulo pensa. Ele fala dessa obra, quem ele era, o que foi que Deus fez. É por isso que ele está falando tudo isso. E ele começa no capítulo 1. Olha a expressão de Paulo. Capítulo 3, versículo 4 a 14. Bem que eu poderia, olha só,
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, era o top, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, aleluia, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9, e se achado nele. Irmãos, olha só, como é que você coopera com a obra que ele está fazendo sem ser achado nele? Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Por isso que ele fala lá em Gálatas, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Tem uma cruz para o mundo, e uma cruz para o eu. Isso é incrível. E tem mais o texto, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, para que eu o tenha, não que eu o tenha já recebido, olha o que ele diz, tem um processo, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13, toda a igreja, 1, 2, 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão, de mim estão, glória a Deus. Versículo 14, bem mais forte e bonito, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está disposto aqui, plenamente disposto a cooperar com o Senhor nesta boa obra que Ele começou e vai completar, glória a Deus, Ele está aperfeiçoando esta obra. Ele ainda não acabou de te formar. Tem alguns irmãos que ele ainda está descendo na casa do oleiro. Tem outro que ainda está quebrando o vaso. Tem outro que ainda está pisando o barro. Glória a Deus. Porque Deus é assim, meu irmão. Não deixa o barro endurecer, não. Ele não deve endurecer. Ele já faz o vaso de novo e modela. Tem outros que o vaso já passou na fornalha, já saiu, ele está dando só os retoques assim. Glória a Deus. E o professor Maia, meu amigo, que na Bíblia tem 52 tipos de vaso. Eu disse, Maia, mas pastor, eu já pesquisei, são 52 tipos de vaso. Qual é o seu preferido? O meu é o de barro. Por quê? É o de barro, porque eu sou um vaso de barro. Nós somos vasos de barro, mas inúteis, terrenos e fracos, é preciso dizer. Mas dentro desse vaso de barro há um tesouro de inigualável valor, glória a Deus. Isso é muito lindo, meus irmãos. Então, Ele vai aperfeiçoando esta boa obra. Muitas pessoas hoje em dia, meus irmãos, nunca terminam, não permitem, não cooperam com Deus que Ele termine essa obra. Alguns têm desistido, muitos da minha geração ficaram pelo caminho. Eles resolveram continuar uma obra independente daquela que Deus havia começado. Isso é muito complicado, porque isso não agrada a Deus. Muitas pessoas começam, a verdade é que muitas pessoas começam o que nunca deveriam ter começado. Eu encontrei recentemente um obreiro e disse, pastor, eu estou aqui, estou me congregando por ali, pastor, amém. Pastor, eu comecei um ministério e tal, mas eu vi que não dava certo, aí eu estou recomeçando de novo. Meu DNA é da Assembleia de Deus. Eu disse, meu Deus, e quem foi que mandou aquele abençoado começar aquele negócio? Começou, não fez os cálculos, não, ele tinha uma construção independente, sabe, meus irmãos? Porque às vezes nós, pessoalmente falando, em termos pessoais,
a gente começa umas coisas que nunca deveria ter começado. Eu inventei esse negócio, meu Deus. Isso me faz lembrar do que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3. Ele começa o capítulo 3, no versículo 1, dizendo assim: ó insensatos Gálatas. Paulo era uma bênção. Quando chega em Gálatas 3:3, ele diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Isso aqui é uma mensagem de 1 hora, mas diga para quem está ao seu lado: Deus te guarde. Que o irmão já entendeu toda a doutrina. O que foi que você entendeu? Você começou no Espírito, não vá querer se aperfeiçoar na carne. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias trabalhosos, são muitos desastres morais. Somos surpreendidos a cada mês, praticamente a cada semana. Essa semana que terminou ontem, fomos surpreendidos com a queda de um dos expoentes, dos maiores expoentes da teologia reformada, disciplinado da igreja por adultério, perdeu o ministério. E a igreja lá perde salário, perde tudo. A pessoa não fica mais com nada, só o direito de ser perdoado por Jesus e um cantinho para dizer glória a Deus. Eu acho até difícil. É uma luta tão grande. Os escândalos ecodem por todo canto, e está lá no texto que sai dizendo o seguinte: quem estiver em pé, cuidado, não caia. Mas, meus irmãos, começou no Espírito e vai se aperfeiçoar na carne? Eu creio que a igreja sabe muito bem. Quem se lembra aqui de Sansão, começa no Espírito ou não começa, meus irmãos? Termina na carne. Um sofrimento grande. Quem conhece Saul, que Deus chama um pastor de jumentos? Ele disse: ele vai ser o rei de Israel, Samuel. Unge esse homem, ele vai profetizar no meio dos profetas. E Deus disse: Saul, se você andar na minha presença, eu vou confirmar o teu reino, vou fazer isso. E Saul de repente reina Israel, e Deus dá vitórias retumbantes. E quando Saul começa no Espírito, tudo vai caminhando, e de repente ele vai se aperfeiçoando na carne. Vem a inveja, vem o ciúme, vem o orgulho, porque o menino matou um gigante, e tudo começa a desandar. E aonde termina Saul? Nos pés de uma pitonisa, consultando uma feiticeira para saber qual era a vontade oculta de um Deus diferente do que ele havia conhecido. Que tristeza, meus irmãos, que tristeza. E quem se lembra do rei Asa? E quem se lembra, termina leproso, gente. Quem se lembra de Ezequias? Quem se lembra de outros reis, de Uzias, meu Deus, outros reis de Israel e de Judá? Quem vai esquecer, por exemplo, de Emineu, de Alexandre o Latueiro? Paulo disse assim: naufragaram na fé. Nesse mesmo texto de Filipenses 3, ele fala dos que naufragaram na fé, começaram no Espírito, mas por causa do dinheiro, se venderam, naufragaram. Na verdade, meus irmãos, essa imagem da pessoa que começou no Espírito e passou a andar na carne, para mim é uma construção inacabada. Eu sei que a hora avança, mas, irmãos, olha, o caráter mesmo espiritual de uma pessoa, e o caráter mesmo pessoal, ele é visto quando você não tem mais aquele apoio, quando você olha para todos os lados, e agora o que é que eu vou fazer? Mas você crê naquele que começou, no Deus Todo-Poderoso, que começou boa obra, e disse: Senhor, Tu vais me ajudar, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, ainda que você esteja às margens do pior, eu quero te dizer, o teu Deus está contigo, Ele te sustenta com a sua mão forte e poderosa. Glória a Deus. Saiba, Ele vai completar essa obra. E eu creio que todos nós estamos dispostos a assumir esse compromisso com o Senhor. Ou seja, terminar. Seja o que for que Ele nos deu para fazer. Inclusive cumprir um pacto. Essa semana eu estava abençoando um casal de jovens e dizendo para vocês: sejam fiéis. Comece o que vocês terminem. Eu falei com um amado e querido irmão, a esposa
numa situação tão difícil, tratamentos paliativos, esperando o último momento, o último suspiro. Ele disse: pastor, eu estou aqui firme, Deus tem me dado graça, a minha mulher é uma mulher de fé, estivemos juntos um tempo, uma vida toda, e agora eu não faço outra coisa a não ser cuidar dela. Ela só grita por duas pessoas, por Deus e por mim, e eu estou aqui. Isso é fidelidade. Ele disse: fiel esposa e fiel esposo até. Então os casais estão aqui, se você estiver perto da sua amada ou do seu amado, diz assim: nós vamos até o fim. Aquele que começou boa obra vai terminar. Desfrute do lugar onde você está agora, enquanto você prossegue cooperando com Deus para o lugar que Deus vai te levando. Glória a Deus. Meus irmãos, convido os músicos para chegar até aqui. Então, quando Deus começa um projeto como começou em minha vida e na tua vida, quem é casa espiritual aqui, templo e morada do Espírito Santo? Somos pedras vivas. Deus está trabalhando, está construindo esse lindo edifício, glória a Deus. Quando você se sentir desanimado e de repente aquela perspectiva que não está havendo nenhum progresso, que não está havendo nenhum sucesso, olha para Ele e diz: Senhor, eu sou obra das tuas mãos, glória a Deus. Quem saiba você se sinta agora incompleto, irrealizado, está abatido no seu ânimo, porque até perturbado por causa das suas fraquezas. Quero dizer que o teu Deus é provisão certa e segura para você. E aí eu volto a Filipenses 2:13, aquele versículo que todo crente sabe decorado. Os irmãos podem recitar comigo: porque Deus, repita após mim, agora chegou na tela, diga assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. Quem tem plenamente certeza que é Ele que começa, é Ele que começou, é Ele que começou boa obra, é Ele que vai completar a obra que Ele mesmo começou. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. E eu quero convidar você, embora eu tenha isso no meu coração, eu fiz questão de anotar um pensamento de Tozer, que ele fala sobre o começo. Ele diz assim: toda a igreja pode dizer bem alto, todo mundo já arrumou aí, pastor, porque o culto passou um pouco da hora, mas não desviou ninguém. Glória a Deus. A gente tem muito crédito aqui. Vamos dizer todos juntos: 1, 2, 3. A vida cristã começa com a graça, deve continuar com a graça e deve terminar com graça. Não é com a, é com graça.